Vento no Litoral é considerada por muita gente a letra mais triste da Legião Urbana. E apesar de ser uma letra relativamente simples, as pessoas têm diferentes interpretações. Então hoje eu vou fazer uma análise detalhada, verso a verso, de Vento no Litoral da Legião Urbana, e depois eu vou verificar se 3 interpretações comuns dessa letra fazem ou não sentido. Se quiserem mais vídeos sobre Legião Urbana, deixem o like, podem colocar nos comentários a interpretação de vocês e sugestões para os próximos vídeos. Então vamos começar. De tarde quero descansar, chegar até a praia, ver se o vento ainda está forte. Então aqui é uma pessoa cansada, quer ir à praia para relaxar, mas por quê? A gente ainda não sabe. Mas é uma pessoa que está focada na natureza, provavelmente para distrair a mente. E vai ser bom subir nas pedras, sei que faço isso para esquecer. Então talvez fosse algo feito sem uma intenção muito clara, mas que o personagem aqui, o eu lírico, analisando, percebe que é uma tentativa de esquecer. Eu deixo a onda me acertar. Então tem um salto temporal aqui. A gente foi pro presente. Ele já tá na praia, porque antes ele queria chegar até a praia e vai ser bom, ele disse, né? Então ele estava pensando como seria, estava pensando lá no futuro. Agora ele já tá na praia, eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Ali no início ele disse que queria chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte. E aqui a gente entende o porquê. Vento forte é melhor. Por quê? Porque ele leva embora os problemas, preocupações, as dores. Então, a natureza, mais especificamente o vento, tem um certo poder de cura aqui. E é uma coisa comum as pessoas recorrerem à natureza quando não estão bem por algum motivo. Por exemplo, tem todo um movimento literário que é o arcadismo, que é um movimento literário europeu do século XVIII, que tem um grande foco nisso, que é o contato com a natureza e a fuga da cidade, que é o famoso fugere urbem. Então o que esse personagem aqui está fazendo é uma coisa muito comum quando alguém não está se sentindo bem. Agora está tão longe, vê, a linha do horizonte me distrai. Então continua o foco na natureza para se distrair do que está incomodando. Dos nossos planos é que tenho mais saudade. Quando olhávamos juntos na mesma direção. Então, nossos planos, olhávamos juntos, indica que tem mais de uma pessoa. Então é provavelmente uma relação que acabou. Porque a pessoa tem saudade e está falando do passado. Onde você está agora, além de aqui, dentro de mim. Então, a outra pessoa se foi, sobrou só a lembrança. Agimos certo sem querer, foi só o tempo que errou. Então, ele acredita que eles não tiveram responsabilidade pelo que aconteceu. Só não era o momento ideal para essa relação. Vai ser difícil sem você, porque você está comigo o tempo todo. Então, realmente, o outro se foi, sobrou só a lembrança. Quando vejo o mar, existe algo que diz, a vida continua e se entregar é uma bobagem. Então, aqui tem um travessão e é meio que o mar dizendo isso. Então, o mar traz uma esperança para ele. Já que você não está aqui, o que posso fazer é cuidar de mim. Quero ser feliz ao menos. Lembra que o plano era ficarmos bem? Se o plano era esse, ele está dizendo, vou fazer a minha parte, mesmo sem você aqui. Ei, olha só o que eu achei. Cavalos marinhos. Então, a letra toda está indo numa sequência toda relacionada, é uma mensagem muito simples, dá para entender facilmente. Aí chega aqui no final, que efetivamente é o último verso, porque depois é só a repetição, né? E aí ele diz algo muito diferente do que tinha sido dito antes. Olha o que eu achei, cavalos marinhos. Então, aqui fica muito aberto à interpretação. A gente pode pensar, por exemplo, que é uma lembrança de um momento com aquela outra pessoa. Ou indica algo. E aí a gente tem que pensar, o que cavalos marinhos podem indicar? Ele encontrar esses cavalos marinhos pode ser visto, por exemplo, como talvez um presente do mar, um presente da natureza. Então seria o mar, a natureza, mostrando que a vida continua. Já que o mar tinha uma mensagem para ele, disse a vida continua e se entregar é uma bobagem, então aqui o mar não só estaria dizendo, como estaria mostrando, dando um presente de que a vida realmente continua, ou de que ainda há surpresas pela frente. Outra interpretação poderia ser uma ideia de fidelidade, porque cavalos marinhos costumam ou costumavam ser vistos como fiéis por toda a vida. Eu vi que já existem estudos que questionam isso, não sei até que ponto pode ou não ser, mas o importante aqui é que a crença geral é essa, de que cavalos marinhos são fiéis. Então talvez tenha algo a ver com isso. Um outro ponto aqui no caso dos cavalos marinhos
quem gesta os filhotes é o macho. Então talvez poderia ser interpretado como um questionamento dos papéis de gênero ou algo assim. Poderia indicar uma relação homossexual, ou até mesmo que eles queriam filhos no futuro, porque na letra diz, dos nossos planos, que planos são esses? É o que tenho mais saudade. Ou quando olhávamos juntos na mesma direção, tínhamos os mesmos objetivos, talvez filhos ou algo assim. Isso aqui só pela letra não fica muito claro, mas se a gente pensar na vida do Renato Russo, faz mais sentido. Então é isso, é uma pessoa buscando a natureza porque não está se sentindo bem, depois do término por algum motivo que não é dito de um relacionamento, e esse relacionamento pode ser homossexual. E aqui chegam as interpretações que eu falei que ia avaliar para ver se fazem sentido ou não. A primeira é que muita gente acha que essa letra realmente fala sobre uma relação homossexual. Na minha opinião, faz sentido, pelo que eu falei aqui agora. O próprio Renato Russo disse que tem a ver com uma desilusão amorosa, que ele foi pra praia ver o mar e refletir. E ninguém tem muita certeza, mas muita gente acha que essa letra é sobre o Robert Scott, com quem o Renato Russo ficou mais ou menos entre 1989 e 1990. Tem uma reportagem da Isto É, por exemplo, 3 anos depois da morte do Renato Russo, que diz que o Robert Scott tinha um namorado vítima da AIDS. Alguns dizem também que foi ele quem transmitiu o HIV para o Renato Russo, porque o Renato Russo soube que tinha AIDS depois de ter namorado o Robert Scott. E também algumas pessoas dizem que foi ele que apresentou heroína ao Renato Russo. Então faz sentido a letra soar tão triste assim, porque seria uma situação triste em vários sentidos. E ainda no sentido disso, de que poderia ser uma relação homossexual, tem isso que eu disse sobre os cavalos marinhos, e o próprio Renato Russo, em uma entrevista para o Leone, para o livro Letra, Música e Outras Conversas, disse o seguinte: em inglês dá para cantar a mesma coisa para uma menina ou um menino, tanto faz. Você coloca o pronome se quiser. Em português não. Vai ter que ter a concordância de gênero. Às vezes eu tenho que dar a maior volta para não deixar claro se eu tô cantando para um menino ou uma menina. Quero mencionar também a questão da afetividade e da sexualidade. Muitas vezes, principalmente a partir do 4 Estações, certas coisas que colocava nas letras eram mensagens cifradas. Muitas vezes, para não ter problema, eu não era muito claro. Tem algumas músicas que sou eu cantando para um cara mesmo, mas escrevi de tal maneira que uma menina ouvindo a música pode achar que é um cara cantando para ela. Um exemplo clássico disso é Vento no Litoral, que é uma música gay de carteirinha, até com citação de cavalo marinho. Cavalo marinho é o único bicho cujo macho é que gesta o filho. Então aqui, analisando verso a verso, a gente vê que parece que é isso mesmo, e o próprio Renato Russo diz que essa foi a intenção dele ao escrever a letra. Outra interpretação comum dessa letra é de que o personagem aqui está de luto. Pela letra, é uma interpretação totalmente possível, faz todo sentido. Mas eu não encontrei muita informação sobre isso. Alguns vídeos que eu vi afirmam que o Scott morreu 2 anos depois do Renato Russo, mas não apresentam fontes e eu também não encontrei fontes confiáveis sobre isso. Então eu digo que faz sentido, mas a gente não sabe se essa foi uma motivação para o Renato Russo escrever a letra. E a terceira interpretação comum que eu encontrei é que é sobre alguém querendo tirar a própria vida. Isso porque ele diz que ia subir nas pedras com vento forte, e também porque ele deixou a onda acertar ele. Isso como se ele estivesse com a intenção de se jogar ou quisesse que a natureza cumprisse esse papel de tirar a vida dele. E também porque ele diz que a vida continua e se entregar é uma bobagem. Mas eu acho que ele pode até ter pensado naquele momento, mas mudou de ideia. Não quer dizer que ele realmente ia tentar tirar a própria vida. Eu encontrei alguns comentários que eu acho que não fazem sentido. Por exemplo, esse daqui. Se ele subiu nas pedras, como literalmente após isso, ele deixaria que as ondas o acertassem. Então, acho que houve sim uma tentativa de tirar a própria vida. Ele se jogou das pedras para o mar para se afogar. Mas ele não fez isso. Por isso que é importante a gente ver verso a verso o que é dito na letra. Ele planejava subir nas pedras. No passado, ele estava pensando lá no futuro, como eu falei. Tanto que ele diz, e vai ser bom subir nas pedras. A gente nem sabe se ele subiu. A gente sabe que ele queria. E aí tem um salto temporal, e aí ele já estava no mar, no presente. Tanto que aqui não indica mais o futuro como o vai ser, mas o verbo aqui indica presente.
eu deixo a onda me acertar. Então, não tem uma relação direta e imediata entre ele querer subir nas pedras e estar no mar e deixar a onda acertar ele. Outro argumento para essa ideia de que ele queria tirar a própria vida são os cavalos marinhos. Eu vi algumas pessoas dizendo que eles dão a ideia de fundo do mar. Mas aí eu vi que cavalos marinhos podem ser encontrados em águas rasas também. Então o eu lírico aqui não precisa estar dentro ou no fundo do mar. Ele pode estar vendo os cavalos marinhos de fora da água, ou ele também pode estar só mergulhando, nadando. Esses argumentos não são totalmente sem sentido, mas eu acho que eles não são muito convincentes. Eu não acredito que seja o caso aqui. Acho que é só uma música de adeus a um amor que passou por algum motivo que não é dito aqui. É isso, essa é a minha análise da letra. Eu vou deixar no comentário fixado outras análises parecidas com essa. Se tiverem gostado, deixem o like e coloquem nos comentários a interpretação de vocês da letra e sugestões para os próximos vídeos. Até o próximo vídeo e tchau!